bem-vindo aqui a mais um curso da Casale.com. Hoje nós vamos falar de Heroku Deploy com Angular 2. Então, o objetivo dessa aula é demonstrar o uso do Heroku para realizar o deploy de uma aplicação em Angular 2, que é algo que foi bastante pedido aí pelo pessoal. Então, ao término dessa aula, você aprenderá como efetuar o deploy de um sistema Angular 2 no Heroku. O conteúdo da aula, nós teremos uma breve introdução, uma apresentação do que é o Heroku, como instalar as dependências para o deploy, como criar um servidor com o Express, configurando o Heroku na aplicação, efetuando o deploy, visualizando logs, acessando o console do servidor e atualizando um código fonte no servidor. Então vamos começar aqui com uma breve introdução. Então, colocar uma aplicação em produção é uma etapa obrigatória no desenvolvimento de um sistema. Com o crescimento das soluções voltadas para hospedagem na nuvem, nada melhor do que estar preparado para saber como realizar um deploy em um servidor na nuvem. No caso do Angular 2, após a geração da versão final para produção, o que temos será basicamente um site estático, conjunto de HTML, CSS e JavaScript. E sua configuração dependerá basicamente da configuração de um servidor web HTTP para execução do código, uma vez que o Angular 2 não acessa banco de dados diretamente ou não faz nenhum contato. O máximo que ele vai fazer é um acesso HTTP para consultar uma API externa. Então, uma vez que ele é responsável só por isso, ele é basicamente bem simples de ser efetuado no deploy. Não precisa de um servidor que, com muitos recursos, simplesmente um servidor HTTP, poderia ser um Apache, um Nginx, ou no nosso caso, como nós veremos, nós faremos aqui com o Node, por ser também um servidor JavaScript. Então, embora qualquer web server popular possa ser utilizado para hospedagem da aplicação Angular 2, aqui usamos o próprio Node em conjunto com o excelente framework Express. Se vocês não conhecem, hoje vocês vão ver um pouquinho sobre ele. É um excelente framework para criar aplicações aí em JavaScript no lado do servidor, que permite disponibilizar um código HTML na web. Então, uma das vantagens de utilizar o Express é que poderemos visualizar o código a ser colocado em produção localmente, integrado com o código do projeto. Até agora nós estávamos acostumados a visualizar localmente somente o código que nós estávamos trabalhando e desenvolvendo. Então, integrando o Node com o Express no seu projeto, você conseguirá visualizar localmente o código que é gerado a partir do build, com toda a compilação, otimização. E isso acaba sendo um recurso extra aí para você e consegue já ter a possibilidade de visualizar o projeto localmente antes de enviar para um servidor remoto. E por fim, utilizaremos o Heroku, que é uma das melhores hospedagens na nuvem para iniciar um projeto, sendo que ele possui uma versão gratuita que você pode utilizar. Basta fazer um cadastro, é muito simples, não precisa de cartão de crédito, nada, e você na hora já tem acesso aí a uma máquina virtual para você criar e disponibilizar suas aplicações. Então, até para estudo, ou mesmo para ter uma aplicação na nuvem, o Heroku é um grande ponto de partida, ele não deixa nada a desejar, assim, ele é muito interessante mesmo. Então, vamos falar um pouco do Heroku. Ele é um serviço popular de hospedagem na nuvem, ele é gratuito para começar e seu cadastro é bastante simples. Uma hospedagem na nuvem significa que você terá à sua disposição máquinas virtuais executando um determinado sistema operacional. Ele vai ter geralmente a versão de um Linux, pode ser um Windows ou qualquer outro sistema, onde você terá acesso para instalar servidores e sistemas a seu gosto. Então, geralmente você vai fazer um acesso via linha de comando quando você quiser ter um controle maior sobre esse servidor, e com isso você consegue fazer a alteração que você quer, como se você estivesse utilizando um computador normal, só que sem interface gráfica. E a hospedagem na nuvem, ela possui diversas vantagens quando comparada com hospedagens tradicionais, sendo que a principal delas é a questão da escalabilidade, que permite você incrementar os recursos à medida que você precisa. O legal da nuvem é que se o seu site começa a ter muito acesso, basta você criar uma outra instância e trabalhar em paralelo com a sua aplicação. Então você consegue criar soluções muito interessantes e você também tem um controle muito bom da parte financeira, porque você só vai
utilizar os recursos que você precisa. Diferente de você ter que comprar um servidor e não usar, e depois você não consegue escalar, porque como ele trabalha no modelo de máquinas virtuais, é simples você criar uma nova máquina virtual e integrar ao uso dos seus servidores da nuvem. Então, essa é uma grande vantagem de usar uma solução das nuvens. Então, para começar, vamos instalar algumas dependências para o deploy. Para integrar o projeto com o Heroku, algumas configurações e instalações de dependências se fazem necessário. Então, vamos instalar as dependências antes de continuarmos. Então, primeiramente, eu acredito que você já tenha instalado, porém, se não tiver, é necessário você ter o Node.js instalado localmente. Caso você ainda não tenha, basta você acessar esse link aqui da tela, nodejs.org. Você pode fazer aqui o download e instalar na sua máquina. Assim que instalar, para certificar que a instalação foi realizada, você pode vir aqui no seu terminal, digitar o comando node-v. Você deve receber a versão atual dele e npm-v para retornar a versão do npm também. Caso você não receba a versão, porque você fez algum procedimento incorreto aí na sua instalação. Com o Node instalado, nós também precisamos instalar o Git, porque o Heroku ele trabalha com o Git dentro das suas criações. Aí ele depende do Git, ele usa comandos Git para fazer o deploy entre as aplicações. Então, você tem que, se você ainda não tem instalado, você acessa esse site aqui. Acessando aqui o site do Git, também a instalação é bem simples, basta você fazer o download e fazer a instalação. E após a instalação, você pode vir aqui no seu terminal, digitar git-version e garantir que o comando foi encontrado e a versão retornada. Não significa que está instalado corretamente. Por último, nós temos que instalar um cliente do Heroku. Ele também tem uma que eles chamam de ToolBelt, que é um aplicativo cliente que vai auxiliar alguns comandos quando nós formos fazer o deploy da aplicação local para enviar para o servidor do Heroku. Então você vai clicar nesse link aqui. Abrindo o link, aqui ele já em Download Installs, ele vai listar as possibilidades. Então basta você escolher o seu sistema operacional. No caso do Mac, basta fazer aqui o download desse arquivo PKG. Se você estiver usando o Windows, basta selecionar a versão 32 ou 64 bits. No caso do Linux também, ele tem o comando aqui do apt-get, só seguir essa configuração, esse processo, e você terá. E no final você digita aqui Heroku-version para garantir que está funcionando. Então, você voltar aqui no seu console, você digita Heroku-version, Enter. Então, repare que você tem que receber o retorno aqui da versão. Fazendo esses passos, você fez a configuração necessária para instalar. Então, nesse momento, o que você precisa fazer agora é criar uma conta no Heroku. Então, você vai vir aqui em heroku.com. Esse é o site oficial dele. E você vai clicar nesse botão Sign Up for Free. Vai preencher aqui seu nome, sobrenome, e-mail, país e a sua linguagem, qual linguagem de programação que você vai utilizar. No nosso caso aqui, a gente escolheria o Node, tá? E aí você apenas fala aqui, I'm not a robot, create a free account. Você vai receber o e-mail, basta confirmar o e-mail e você já está cadastrado. Eu vou executar o meu login aqui. Para já ficar na tela aqui dele. Então você para que ele está efetuando o login. Esse aqui é o painel de administração dele. Depois nós daremos uma olhada, mas por hora dá para criar o aplicativo aqui, mas nós vamos acabar criando pela linha de comando mesmo. Mas depois nós vamos dar uma olhada em mais detalhe nesse painel. Então, certifique-se de ter o Node instalado, o NPM, o Git, o ToolBelt do Heroku e ter sua conta antes de prosseguir.
criando um servidor local com o Express. Então, no código da sua aplicação, eu não vou utilizar nenhum template específico, ou melhor, eu irei utilizar o template aqui da Casale.com, mas o processo aqui eu quero deixar ele genérico para que você utilize em qualquer projeto que você tenha aí. Porém, eu vou fazer algumas configurações nesse projeto da Casale.com, que é para você ter uma ideia de como ele funciona na prática. Então, o Express, ele é um servidor HTTP escrito em Node, tá? Ele permite publicar um código na web, ficar visível na web. E a primeira coisa que nós temos que fazer no seu projeto é integrar o Express. Então, eu vou abrir aqui o meu GitHub do projeto aqui da Casale. Vou selecionar aqui essa URL de clone. Vou no meu terminal. Vou digitar git clone e a URL. Então, ele vai fazer o download aqui. Vou dar no cd, caseiro Angular Architect, e eu vou ter que dar o comando npm install para instalar as dependências. Esse projeto, esse código fonte, eu já adicionei o suporte ao Heroku. Então, nesse momento, esse npm install express save, ele vai gerar uma entrada. Aqui eu tenho o código fonte no Sublime, no meu package.json. Então, se eu procurar aqui, reparem que ele já tem entrada do Express. Então, no seu projeto, ao executar o npm install express, você terá essa entrada aqui no seu package.json e o seu projeto terá já as libs necessárias para executar o Express. Uma vez instalado, nós devemos criar um arquivo JavaScript na raiz da aplicação. Chamaremos de index.js. Esse arquivo ele vai conter o código para criar o servidor web. Então, uma coisa que é importante, você pode usar esse código para qualquer aplicação. Só vou te mostrar um detalhe que você tem que se atentar apenas a uma coisa. Como nós sabemos, o nosso projeto, ao executar o build para produção, fazer a compilação, otimização, ele geralmente vai pegar um diretório específico na sua aplicação e colocar esse código lá. Então, no caso desse template da Casale, o diretório é esse diretório dist, ok? Mas, dependendo do seu template, pode ser build, prod, qualquer outro nome. Então, somente olhando para esse código, reparem nesse diretório onde seu código é gerado, que é o que você teria que modificar aqui. Então, você vai criar esse arquivo index.js na raiz da sua aplicação e vai adicionar esse código. O que ele faz? Ele instancia aqui uma biblioteca de path, que vai ajudar a gente a montar as URLs para o Express encontrar os arquivos. A gente vai dar um require no Express, justamente para carregar o Express, e vamos criar uma instância do Express, que seria o nosso servidor. Com a instância desse aplicativo do Express, a gente vai definir a porta onde ele vai executar. Então, ele tem aqui process env port. Então, se na linha de comando você passar uma variável de ambiente com o valor da porta, ele vai usar o valor. Caso contrário, ele vai usar o valor 5000, que é o que nós usaremos ao executar localmente. Então, ele vai subir um servidor local na porta 5000. Aí, esse aqui que é o grande segredo. Eu estou falando para ele utilizar o express.static. O que significa isso? É o URL que contém a aplicação que ele vai disponibilizar para a gente. Então, reparem que eu tenho o diretório dist, que fica na raiz da minha aplicação. É aqui que, ao eu executar o build, o Webpack vai configurar, otimizar todo o processo e adicionar aqui o valor, correto? Então, esse path.join_dirname é só para ele situar, saber localizar e gerar o path automaticamente, porque depende do sistema operacional ou o servidor que você está colocando, você não pode colocar o valor absoluto. Então, é bom que ele pegue isso aqui dinâmico. Então, caso o seu template use um outro nome de diretório para adicionar a aplicação, você tem que modificar aqui.
Essa instrução abaixo, ela é o seguinte, ela é baseada em rotas, porque o Express você definiria as rotas. O barra vai para determinado lugar, o barra cliente vai para determinado passo. Só que nós sabemos que o Angular ele tem um controle de rotas interno dele e que todas as requisições devem ir para o index. Toda requisição entra pelo index, o sistema de rotas do Angular 2 ele vai pegar, vai fazer toda a conversão e vai direcionar para a view correta. Então, o que essa instrução aqui está fazendo? Ele está basicamente pegando todas as requisições, independente do path que você digitar na URL, e ele vai direcionar aqui com status 200, ele vai considerar válido e simplesmente ele vai repassar para o Angular. Então ele vai direcionar aqui para o dist index HTML, porque é no index que a nossa aplicação se inicia. Então é muito importante também você saber onde está o seu index da aplicação e qualquer path que você direcionar para o Express, ele vai direcionar para o Angular que vai se virar para exibir a rota ao lugar certo. E por último aqui, é onde ele efetivamente vai criar o servidor. Então quando se fala o app.listen, ele vai criar um servidor na porta que foi definida aqui em cima, e basicamente ele vai ficar escutando no localhost na porta passada. Então nesse momento nós temos o servidor. E como que eu executo esse servidor? Simplesmente executando o comando node index.js. Então, vamos fazer um teste aqui. Ele terminou de rodar o meu npm install. Se eu preciso executar npm run build, porque esse comando é o que vai ser responsável por compilar a minha aplicação e gerar o código necessário. Então, reparem, né, que o Webpack está fazendo todo o trabalho. E ao finalizar o build, vocês vão reparar que o diretório dist ele será criado aqui na raiz. E tá vendo que o meu index está aqui na raiz do projeto, com aquele mesmo código. E eu irei executar o node index.js, que vai subir esse servidor aqui para a gente. Então, vamos ver se ele terminou. Ele está terminando aqui 80% já, 90%. Pronto, ele terminou. Agora, eu vou dar um clear aqui. No momento que eu executar node index.js, repare que ele falou node executando na porta 5000. O que está acontecendo aqui? Ele pegou, reparem que o meu dist foi criado e ele vai disponibilizar essa aplicação ao acessar localhost na porta 5000, que é a porta que nós passamos para ele. Então, se eu vier aqui em localhost na porta 5000, eu serei capaz de visualizar a aplicação funcionando corretamente. E reparem que o código é aquele mesmo. Se eu vier aqui em Show Page Source, vocês reparem os arquivos, olha, são os que foram gerados lá pelo Webpack. Então nesse momento esse aqui seria o código de produção, ele está executando. Aí eu pressiono Ctrl C, ele vai terminar. E por que nós estamos fazendo tudo isso? Porque esse será o comando que o Heroku irá executar, porque você também precisa instruir ele a subir um servidor lá no servidor dele na nuvem. Então, nós estamos preparando isso daqui para quando nós executarmos o Heroku, nós darmos a instrução para ele. Então você pega agora e também execute esse processo. Então, voltando aqui para a nossa aula, nesse momento nós já temos o código funcionando. Então, agora nós vamos configurar o Heroku na aplicação, que é a parte mais fácil. A parte mais difícil nós já fizemos. Então o Heroku, ao receber o código fonte servidor, ele vai executar o npm install em modo de produção, fazendo com que ele baixe apenas as dependências contidas em dependencies no package.json. Então, se vocês lembrarem, a gente estava acostumado a instalar pacotes usando o "-save" e "-dev". E isso criava uma outra entrada, que era o dev dependencies. O Heroku ele não baixa
esse dev depende, somente o dependency. Porém, nós precisamos executar o Webpack para compilar o arquivo e jogar lá no servidor. Então, nós precisamos alterar esse package.json. Então, se vocês repararem, olharem aqui o nosso package.json, reparem que tudo que estava em dev dependencies eu movi para dependencies. Agora ficou uma coisa só. E você pode perguntar se isso vai gerar algum problema ou não. E a resposta é que não, porque no final das contas, esse código ele estará no servidor, porém ele não será utilizado. Ou melhor, ele será utilizado somente ao executar a instalação para gerar o dist. E depois disso, o dist que conterá suas dependências que deve conter, ele será executado. Então esse código ficará no seu servidor, mas ele não vai gerar muito problema ali. Só vai pegar um pouquinho de espaço, mas não chega a ser um grande problema. Então, uma vez que precisamos executar o Webpack, ou mesmo um outro gerenciador de build que você tenha, nós temos que mover, né, os arquivos pacote. Então, garanta que os seus pacotes estejam em dependencies, não em dev dependencies. Precisamos também criar um arquivo chamado procfile na raiz do projeto. Esse arquivo ele contém as instruções falando para o Heroku o que ele tem que executar para subir a aplicação, que no nosso caso é subir o servidor do Express. Reparem que esse arquivo ele tem um P maiúsculo, tá? Procfile com P maiúsculo, ele não possui extensão, tá? Então cuidado para não criar nenhuma extensão, ele é um arquivo assim mesmo, procfile sem extensão nenhuma. E nós só vamos adicionar a seguinte linha a ele, web:/node index. Então esse comando aqui já está familiar, você sabe que ele serve para subir o nosso servidor. E é isso que a gente vai fazer. A gente está falando para o Heroku, que é uma aplicação web, e que ele deve executar quando ele terminar de executar o Webpack, o npm install, para ele executar o node index para subir a aplicação, que foi o passo que nós acabamos de fazer manualmente aqui. Nós estamos instruindo o Heroku para fazer. Então, se a gente olhar aqui na aplicação, reparem que eu criei aqui esse arquivo procfile com essa instrução web:/node index.js. Simples assim. Por último, nós precisaremos informar o Heroku que ele tem que fazer o build da aplicação, que ele tem que chamar o Webpack. Vocês lembram os passos que eu executei aqui? Eu fiz o git clone, baixei o código fonte. Aí eu executei o npm install para baixar as dependências. Por fim, eu executei o npm run build para compilar e gerar o dist. Então essa é a última fase que falta eu instruir o Heroku para que tudo funcione. Então o Heroku ele possui um script personalizado no package.json que é capaz de executar um comando assim que o npm install é executado. Esse script tem o nome Heroku Post Build e deverá ser executado da seguinte forma. Então no meu package.json eu vou definir um novo script chamado Heroku Post Build e ele vai simplesmente executar o comando npm run build. Então se eu abrir aqui o meu package.json novamente, reparem que foi isso que eu defini aqui, Heroku Post Build. E ele vai saber executar. Então, quando eu enviar os dados para o Heroku, o que ele vai fazer? Ele vai, ao receber os arquivos, executar o npm install, vai baixar as dependências. Na sequência, ele vai executar esse Heroku Post Build, que vai executar o npm run build. Por fim, ele vai olhar para o arquivo procfile e vai executar node index.js e vai subir o servidor com tudo garantido e tudo funcionando. E pronto, agora que finalizou aqui a instalação, ele vai gerar o build e executar o servidor. Então, efetuando o deploy. Como que eu faço para enviar os meus dados para o Heroku? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu peguei, baixei o meu aplicativo, né? Fiz o git clone, executei o npm install, tudo certinho. Eu tenho que executar esses comandos aqui. A primeira coisa é executar o Heroku login. Por quê? Porque ele precisa saber quem que está fazendo quem que está utilizando, qual conta, qual servidor. Então eu preciso passar esse Heroku login. Ele vai pedir o seu e-mail, que é o que você acabou de cadastrar. E ele vai pedir a sua senha.
Aí você coloca seu senha, ele falou autenticada como o seu usuário. Depois disso, você vai executar o Heroku Create. O que que isso vai fazer? Ele vai criar uma máquina virtual para você. Heroku Create. Então vamos lá, vamos ver o que ele vai criar para a gente. Ó, ele está falando que ele está criando um app, ele vai dar um nome fictício aqui, é aleatório, e esse nome vai se tornar numa URL que é um subdomínio do Heroku App. Então, a sua aplicação ela vai ser acessada pela URL, aqui arcanebrook92048.heroku.com. Ele criou uma aplicação para a gente. Se eu voltar aqui no meu painel e atualizar a tela, reparem que agora ele vai listar esse aplicativo que foi recentemente criado. Olha que legal. Depois disso, é hora de enviar os dados para o servidor. Como que eu faço isso? Através de um comando git push heroku master. Se você conhece Git, você já vai estar familiar com esse comando. Caso contrário, talvez você estranhe um pouco o que está acontecendo, mas é bom até se quiser dar uma revisada, um tutorial bem rápido de Git para ter um entendimento de como ele funciona, vai facilitar o seu entendimento. E ao executar esse comando, ele vai fazer todo esse processo que a gente configurou até agora. Então, quando eu fizer git push heroku master, eu vou copiar o meu código lá para o servidor. Então, olha só o processo, vai ver que leva até um tempinho para executar. Ele vai basicamente pegar os arquivos, enviar lá para o servidor. Reparem que em determinado momento ele vai ler o package, ele vai começar a instalar as dependências. Então ele vai executar o npm install. Isso acaba levando um certo tempo, porque tem bastante dependência no projeto. Assim que ele terminar o npm install, ele vai pegar, vai executar o Heroku post build, que vai chamar o nosso npm run build, que será responsável por compilar a aplicação e gerar a aplicação dentro do diretório dist. Por fim, ele vai ler o procfile e vai subir o servidor. Reparem que ele executou o npm install, está finalizando. Executou o typings, aqui running Heroku post build. Agora ele está executando o npm run build. Então ele está fazendo a compilação no servidor. Chamou o webpack, está fazendo a compilação, TypeScript e tudo, criando todos os arquivos e vai gerar tudo direitinho lá no nosso diretório dist. Esse processo leva um tempinho para executar, né? Que ele tem que fazer a otimização, dar o minify, o concat e otimizar para os arquivos ficarem menores. Então ele já fez, olha, ele deu aqui um build succeed. Agora ele está já no procfile, tá vendo? Ele viu que tem um web, então ele sabe que existe um web. E aí ele vai executar a aplicação, o servidor. Então ele terminou aqui nesse momento. A nossa aplicação já está funcionando. Simplesmente para garantir, você pode executar esse comando aqui, Heroku pscale web-1. pscale web igual a 1. Ele chama as aplicações de dynos. Então, quando você vê essa informação dynos seria uma máquina virtual. Ele fala que está finalizado, está executando. Então, nossa aplicação está funcionando corretamente. E quando eu digitar aqui Heroku Open, ele vai abrir o navegador e exibir nossa aplicação. Então vamos ver, carregando. Olha aqui. O que ele fez? Ele gerou aquela URL randomica.herokuapp.com e aqui está a nossa aplicação. Pode ver que está funcionando corretamente. Ó, as máscaras, valores monetários, nossa paginação. Então,
a nossa aplicação já está funcionando perfeitamente lá no servidor. Alguns detalhes interessantes, é possível definir um domínio, tá? Só que para isso você precisa fazer uma verificação da conta com o cartão de crédito. Então você consegue no plano gratuito adicionar um domínio, porém você precisa adicionar um cartão de crédito para eles validarem. Eles vão fazer um crédito de $1, equivalente a $1, para validar o seu cartão e aí você consegue configurar. E outra característica desses dynos na versão gratuita é que se ele ficar durante 30 minutos sem nenhum acesso, ele entra no modo de sleep, ele dorme. Então, se passou 30 minutos, ele vai entrar nesse modo de sleep e caso você acesse novamente, ele vai ter um certo delay, vai levar alguns segundos porque ele precisa acordar esse processo e, e exibir. Então, se eu continuar navegando aqui, é tudo muito rápido, não tem problema nenhum. Mas se eu esperar meia hora, que o processo vai dormir, e eu acessar a URL de novo, você vai ver que ele vai ter um certo delay de alguns segundos aí para a aplicação exibir novamente. Então, ele funcionou tudo corretamente e o nosso deploy está pronto. Muito, muito simples, não? Como eu disse, a parte da configuração é a que mais demora. A parte de fazer o deploy é muito rápido, são 3 comandos aqui, ele já está lá e mais um para abrir. Então agora vamos ver alguns outros utilitários que o Heroku possui. Um deles é logs. Então um recurso muito útil é visualizar log. Às vezes você tem problema, não sabe o que está acontecendo, você precisa inspecionar o log gerado no servidor. Para verificar no Heroku, basta digitar esse comando, Heroku logs --tail. Então eu vou dar um clear aqui e eu vou digitar Heroku logs --tail. Ele vai exibir os últimos logs do servidor. Então aqui ele fez um acesso ao servidor e está exibindo aqui para nós. Então reparem que ele está fazendo um monte de coisa, fala que o build executou com sucesso. Olha aqui, ó, todo aquele processo que a gente estava vendo. Agora ele falou que ó, o servidor está executando na porta 4934. Ele iniciou o servidor com node index, conforme nós falamos. E aqui são os acessos que eu estou fazendo lá para carregar a página. Ele está carregando os nossos arquivos gerados pelo Webpack, são esses arquivos com esses nomes e IDs. E para sair do log, basta pressionar Ctrl C. É legal que se você mantiver esse arquivo aberto, ele vai sempre ficar atualizando e exibindo os últimos acessos. Então você consegue de certa forma acompanhar em tempo de execução aí os seus logs. Okay? Então, recurso interessante. Outro recurso interessante é acessar o terminal do servidor. Tá? Então, porque muitas vezes você precisa ter um acesso, listar ver que diretório está lá, ou verificar algum processo, alguma coisa está acontecendo. Para isso, basta acessar esse comando Heroku run bash. Então, se eu executar aqui Heroku run bash, ele está executando, fazendo uma conexão segura lá com o servidor e vai abrir o terminal aqui para gente. Como eu disse, servidores você vai administrar ele em modo de texto. Então, olha aqui o console do servidor. Se eu der um ls, que é um arquivo de listagem, reparem que ele está listando todos os nossos arquivos lá do servidor. Olha que legal. Se eu der um cat nesse procfile, por exemplo, eu consigo visualizar o conteúdo dele. Eu consigo editar arquivos se eu digitar o vi procfile. Não, o vi na verdade não é disponível nessa URL, mas você pode usar outros editores de texto que ele tem aí por padrão. Não sei, não tenho certeza qual a distribuição que ele está usando aqui. E o que mais você pode fazer? Você pode usar o ps-aux para verificar o processo, saber o que está executando aqui, vendo como está o uso da CPU, memória. Então, se tem um acesso, né? Você tem que ter um conhecimento de usar o sistema operacional em linha de comando e com isso você consegue fazer alguns ajustes aí necessários. Executar o pwd para saber onde você está, o /app,
Posso voltar um nível e verificar aqui a estrutura de tudo. E assim vai, aí as possibilidades são inúmeras tendo o controle da máquina virtual em mãos, né? E para sair basta digitar Exit, ele vai fechar aqui a conexão, aí vai retornar aqui o controle para nossa máquina local. Por fim, eu quero mostrar como que a gente faz para atualizar um código no servidor. Então nós fizemos um push para enviar pela primeira vez. Mas aí eu não quero fazer esse processo toda vez, eu quero enviar mais o que as modificações mesmo. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou fazer uma alteração na minha máquina local. Como nós estamos com esse template, eu vou criar um cadastro de clientes aqui. Então eu vou executar o comando npm run CRUD. E eu vou digitar aqui cliente. Então ele vai criar um módulo de clientes para a gente. Ele dá a instrução que eu preciso habilitar as rotas para esse novo CRUD. Então vocês reparem que aqui em Source App ele criou, né, esse cadastro de clientes. E aí eu vou habilitar aqui em Route Modules. Eu vou habilitar aqui minhas rotas de clientes. Assim como eu preciso também habilitar o módulo em si. Aqui eu habilitei as rotas, eu vou aqui em App Module TS, vou importar o meu cliente module, vírgula, e adicionar aqui no Imports. Com isso, meu módulo está selecionado. Agora, seria importante se você tivesse um conhecimento um pouquinho melhor do Git. Eu vou tentar dar uma explicada bem breve assim do que está acontecendo aqui. O Git ele possui um controle de... Ele faz um repositório, ele armazena, antes de enviar para o servidor, ele mantém todas as alterações localmente. Então, antes de enviar para o servidor, eu vou pegar e vou configurar fazer esse commit no meu repositório local. Para isso eu vou digitar aqui o comando git add, git commit-m descrição. Então nesse ponto eu vou fazer passo a passo para você entender melhor. Eu vou digitar um git status, que é um comando para verificar o status do repositório. Ele está falando que eu alterei esses dois arquivos e que eu adicionei esse diretório cliente. E para ele, o Git ele sabe que existe, mas ele não sabe o que ele faz com isso. Se é realmente útil do projeto, se é temporário. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar para o Git, ó, esse arquivo é um arquivo válido do meu repositório. Como que eu faço isso? Git add ponto. Poderia colocar arquivo, mas o ponto ele vai pegar todos esses arquivos listados em vermelho. Aí aparentemente não executou nada, mas ao executar o git status novamente, reparem que ele adicionou como novos arquivos ou arquivos modificados, todos os arquivos que nós mudamos. Aqui tudo que está dentro de cliente, que foi o que o CRUD gerou, e o registro do módulo e das rotas. Com esse comando, agora o Git está ciente que esses arquivos fazem parte do projeto. Então agora eu preciso fazer um commit, porém esse commit ele é feito somente no computador, ninguém tem acesso a ele ainda. E o comando é assim, git commit -m, e você precisa falar uma descrição. Então, adicionado módulo de cliente. Ok? Eu vou executar. Então, ele adicionou todos esses projetos no commit local. Vou dar um clear aqui. Se, por exemplo, eu digitar o comando git log, reparem que ele criou uma revisão. Então, ele já sabe que aqui foi criado uma nova revisão que foi adicionado no módulo para clientes. Agora, a minha máquina local, ela tem informação do commit, o que tem que ser feito. Basta agora eu enviar esse comando para o servidor, para a nossa aplicação lá do Heroku, para ele funcionar. E como que eu faço isso? Eu vou executar novamente, deixa eu sair aqui, não clear novamente. Novamente eu vou executar git push Heroku master. E nesse momento ele vai pegar todas essas modificações e vai enviar para o servidor.
Eu quero ver se eu abordo em uma aula específica com Git, para você entender melhor, porque ele tem uma série de passos. Se você não tem intimidade, fica complicado para explicar assim em tão pouco tempo, tá? Eu precisei reservar uma aula para explicar, mas você pode seguir esses passos, comandos do jeito que está marcado ali, que vai tudo funcionar perfeitamente. Vocês reparem que agora foi muito mais rápido, o npm install não precisou ser executado porque as dependências já estão lá no servidor. O que ele está fazendo agora é simplesmente executar o build para gerar o arquivo dist novamente, que é o comando que está aqui, npm run build, e esse é o comando que vai gerar o, o build final. E ao terminar ele vai subir o servidor novamente. Já está terminando aqui. Agora ele está lá no Procfile já. Ele vai executar o Node index.js. Pronto, já está funcionando. Para visualizar a alteração, Heroku Open. Aqui nossa aplicação. Para acessar esse novo módulo, basta eu vir aqui, digitar barra clientes. E olha que legal, nosso CRUD acabei de criar, está lá funcionando. Aqui o cadastrar, editar, tem o visualizar e por fim também tem o excluir. Então nosso módulo está funcionando corretamente, e isso através de comandos do Git. Então se você ainda não conhece muito bem o Git, talvez isso aqui pareça um pouco confuso para você, mas não é tão difícil assim não. É questão de entender como que o Git trabalha. Eu vou tentar abordar em uma outra aula um estudo do Git para vocês terem uma dinâmica, quem não conhece, conseguir dominar esse aspecto, porque é extremamente importante saber versionamento de software e quase todas as empresas estão usando cada vez mais o Git. Então, uma conclusão aqui, então como você pode ver nessa aula, é relativamente simples o deploy da aplicação no Angular 2 lá no Heroku, e talvez, né, como eu já disse, sinta dificuldade, não tenha muita experiência com versionamento, tente nesse momento executar os comandos nessa ordem, e você com o tempo faça alguns testes, faça algumas modificações, commits, pode brincar, fazer qualquer coisa e vai brincando, vai testando, que você consegue pegar, pegar esses conceitos e entender o que está acontecendo. Eu tentei detalhar bastante, acho que vocês conseguiram absorver bem aí esse conteúdo, mas agora é prática mesmo, é botar em prática tudo isso. E é importante, né, que você aprenda, se acostume aí nessas soluções baseadas em nuvem, porque é uma tendência muito grande. Tem aí o Amazon AWS, que é o maior sistema de nuvem que existe, talvez o mais usado até por empresas, né? Então vale a pena estudar, tá antenado quanto a isso para aprender e pegar bem. Antes de finalizar, eu vou só acessar novamente aqui o meu painel do Heroku. Então vocês reparem que ele está funcionando agora, ele sabe que é um servidor do tipo Node. Se você clicar nele, ele vai abrir uma série de informações. Então ele tem inclusive a parte de quanto está gastando ou não. No nosso caso a versão gratuita não vai gastar nada, né? Ele tem aqui todos os logs, tudo que foi feito até agora. Então ele tem aqui os recursos, você pode fazer upgrade. Tem aqui a aba de deploy. Ele até fala algumas instruções, ou como que você baixa. Você pode, se outra pessoa quiser ter acesso a esse código, basta dar um Heroku login, Heroku git clone -arc nbrook, que ele vai fazer o download. Aí depois você pode executar o git add commit o push
para fazer modificações. Métricas aqui não vai ter, porque olha, ele fala que só é disponível para algo mais corporativo, maior. Aqui ele faz um registro todo histórico, isso é legal também, porque se é uma equipe você consegue ver quem que mexeu em quê. Tem algumas questões de access, que nesse caso só tem eu posso adicionar outros colaboradores para ajudar, então é muito completo mesmo. Por fim, tem o nome, é possível até renomear caso você queira. Aqui ele dá algumas informações, tamanho, ó, ele disponibiliza até 300 MB, nós estamos usando 72, então tá de acordo. A URL do Git dele. Aqui ele fala a URL de acesso ao aplicativo. Aqui ele fala se você quiser adicionar um domínio, porém se você quiser adicionar você vai precisar validar o seu cartão de crédito, como eu falei. Aí você pode ter o seu domínio apontando para cá. Isso é muito legal. Também é gratuito, tá? É um recurso bom aí para quem quer usar um aplicativo, hospedar um aplicativo, talvez um Java, ou mesmo um Node, que a hospedagem não é tão barata. Pode ser uma solução bastante interessante. Tem modo de manutenção. Por fim, tem aqui o para apagar. Você clicar aqui em Delete App, você tem que digitar o nome dele, clicar em Delete. Ele fala que é irreversível, uma vez que você apague esse aplicativo, acabou, você não tem mais acesso a ele. Então é legal também explorar isso daqui e ver, mexer. Agora é questão de, acho que a base, o conceito vocês têm, é questão mesmo de pegar e começar a mexer. Pega o seu projeto, adiciona, faz teste, cria, baixa, exclui, baixa de novo e vai brincando que você vai aprender legal isso daí. Então finaliza essa aula aqui, muito obrigado e nos vemos aí na próxima aula. Até lá!